Neste domingo, nós celebramos a liturgia do quarto domingo da Páscoa, também chamado o Domingo do Bom Pastor. E o texto que ilumina a nossa celebração é do Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 a 30. Ou seja, a conclusão do discurso que Jesus faz, revelando-se como o verdadeiro pastor. A imagem que nós muitas vezes encontramos ilustrando os evangelhos é a imagem singela de um pastor que tem sobre os ombros uma ovelha, a quem acaricia e cerca de cuidado. Esta não é a imagem que Jesus nos revela nesse discurso. A imagem que ele nos revela é de um homem que se dedica às suas ovelhas, de um homem que está disposto a enfrentar os ladrões e os lobos, para não deixar com que o seu rebanho pereça. É a imagem de um homem que está disposto a arriscar a própria vida para salvar o seu rebanho. Ao longo desse discurso, Jesus diz que ele não é mercenário. Ele não cuida do rebanho tendo em vista um benefício. Não cuida do rebanho interessado nas vantagens que isso possa lhe dar. Ele cuida do rebanho movido unicamente por amor. E por isso, não teme arriscar a própria vida para salvar o seu rebanho. Entre o pastor e o rebanho há uma relação muito próxima. Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas. O pastor conhece cada ovelha do seu rebanho. Mesmo que ele seja numeroso, o pastor sempre tem o rebanho diante dos seus olhos. Por isso, conhece uma a uma. Muitas vezes a imagem que nós temos das ovelhas são cordeirinhos brancos que pastam na relva verde, quando na verdade as ovelhas têm que atravessar o deserto, muitas vezes, em busca de boas pastagens. As ovelhas muitas vezes têm a sua lã cheia de sujeira. As ovelhas muitas vezes se confundem a sua cor com a cor da terra em que pisam. São mal cheirosas. Entretanto, o pastor, porque as conhece, as ama. Ama a tal ponto que está disposto a arriscar a própria vida para salvá-las. As ovelhas, por sua vez, como nos diz Jesus, escutam a sua voz e o seguem. Escutar a voz do pastor é a garantia para que ela não se perca, para que ela tenha vida em abundância. No tempo de Jesus, era comum que à noite diversos pastores reunissem seus rebanhos no mesmo aprisco. Logo de manhã, cada pastor chamava as suas ovelhas, e elas saíam do aprisco e o acompanhavam, porque conheciam a sua voz. Jesus diz que esta é a condição para aqueles que querem segui-lo: ouvir, escutar a sua voz. Não deixar-se iludir por vozes estranhas, não deixar-se enganar pelo barulho que nos cerca. Mas entre tantas vozes e no meio do barulho, que sejamos capazes de escutar a sua voz. Ele fala ao coração.
Ele nos convida a segui-lo. Ele nos deixa o seu exemplo para que possamos acompanhá-lo. Neste domingo nós rezamos pedindo vocações. Que o Senhor não cesse de despertar entre nós homens jovens dispostos a dedicar a sua vida no ministério presbiteral, no serviço do Evangelho. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.